Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu, professor Antônio, e mais uma vez eu estou aqui para a gente trabalhar os assuntos que vão cair na nossa avaliação parcial número 2 do segundo trimestre. Então a gente já viu que o conteúdo da avaliação é a sequência didática número 10, que envolve alguns sistemas humanos, com exceção do sistema digestório que já caiu na P1. Aí, na aula passada, se você não viu, é importante ver. Então volta lá e vê a aula anterior, porque na aula anterior a gente comentou o sistema respiratório e o sistema circulatório. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar o sistema urinário e o sistema endócrino. Beleza, né? E esses são os 4 sistemas que vão ser cobrados na nossa P2. Lembrando para vocês que essa aula ela é um guia de estudo, é para você assistir a aula e pensar, tô sabendo, não tô, vou revisar minhas anotações, vou ler o livro, porque o livro já está bem resumido. E eu acho que nesse aspecto aqui, eu acho que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Então eu vou voltar lá na aula que cobra aquele sistema que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Tudo bem? É um guia, mas não substitui o estudo mesmo, aprofundado, ler o livro, rever as notas e tal. Ótimo. Vamos lá então. Ó. O sistema urinário ele é responsável por recolher os resíduos do sangue e eliminar. Então, a função do sistema urinário é filtrar o sangue, pegar tudo que for resíduo, tudo que o corpo não for usar, juntar isso num conjunto de substâncias chamado urina, né, num fluido corporal chamado urina e colocar essa urina para fora do corpo. Essa é a ideia, recolher tudo que não serve, juntar ali, produzir um fluido com isso e mandar embora. Beleza, né? A gente chama esses resíduos de excretas. Excretas. Excretar é jogar fora aquilo que não é útil ou aquilo que é tóxico, aquilo que tem que ser eliminado por algum motivo. Não pode confundir excretar com secretar. Secretar é o que a célula gasta energia fazendo porque é importante do lado de fora. Então, por exemplo, a saliva é uma substância, um fluido corporal também, que a nossa glândula salivar secreta. Ela existe, a glândula salivar, com a função justamente de produzir esse fluido e colocar do lado de fora porque ele é importante para a digestão. Então é errado você falar que a glândula salivar excreta a saliva. É como se a saliva fosse coisa inútil que você tem que jogar fora porque não precisa dentro da célula. Não é isso. Você concorda que assim, se você confundir excretar com secretar, você fala, mas é mandar para fora do mesmo jeito? Mas toma cuidado, tem coisa que você manda para fora porque é importante do lado de fora. E tem coisa que você manda para fora porque você está eliminando, está jogando fora porque é inútil ou tóxico do lado de dentro. Confundir secretar com excretar, com X, excreta, tanto é que o sistema urinário também é chamado de sistema excretor, com X, excretor, né? Você fala excretor mesmo. É como se você pegasse uma loja e você visse assim, a loja ela tá vendendo coisas, então tá ali saindo mercadoria da loja. E a loja ela também tá produzindo lixo. E aí ela tá jogando lixo ali pela porta dos fundos em um lugar apropriado para o lixo, para ser recolhido e tal. É como se confundir secretar e excretar, é como se você estivesse confundindo essas duas coisas. Secretar é importante. A função da célula que secreta normalmente é essa. Então é como se você pegasse a loja e visse a mercadoria saindo. Você está falando assim, ela está jogando fora essa mercadoria. Não, ela está botando lá de fora porque alguém precisa dessa mercadoria. Ela está existindo, ela está gastando energia, está funcionando para mandar essa mercadoria para fora. Você não pode confundir essa mercadoria com o lixo que ela produz. Tudo bem? O lixo que ela produz seria o comparável ao excretar. A mercadoria que ela está colocando para fora, inclusive vendendo, é valioso isso. É secreção, é secretar. Então não confunde excretar com secretar. O ato. Também não confunde o produto, assim, a excreção com a secreção. Tudo bem? O sistema urinário é responsável pela excreção. O sistema endócrino é que é comum a gente falar nele como secreção. A gente vai pensar nele depois, quando chegar nele. Então vamos lá, para a gente conhecer o sistema urinário, a gente precisa ver os componentes. E os componentes são bem simples, é um sistema, assim como o sistema respiratório, ele tem um número bem limitado de componentes com uma função bem simples. Então você lembra que o sistema respiratório, a função dele era fazer o ar chegar no pulmão e fazer troca gasosa. Aqui é como se fosse o oposto. É assim, fazer uma filtragem do sangue e fazer esse subproduto chegar do lado de fora. Só isso. Então o que a gente tem? A gente tem 2 rins, um de cada lado, um está aberto
para mostrar o lado de dentro, mas claro, os dois parecem esse feijãozinho, assim, tem um formato de feijão, e dependendo do animal, ele tem uma corzinha também de feijão. Assim, é interessante. É bem maior do que um feijão. Ele chega a ser grandinho, assim, ó. Aqui tá meio fora de escala, mas parece, é mais ou menos desse tamanho aqui, ó, no corpo humano, né? Pra gente não perder de vista a escala geral. Bom, aí cada rim vai filtrar o sangue, e a urina que ele produzir vai ser mandada aqui pro ureter. Tudo bem? A gente coloca como se fosse um acento aqui no ureter. E são dois ureteres. O esquerdo ligado ao rim esquerdo e o direito ligado ao rim direito. Dois ureteres. Esses dois ureteres mandam a urina para a bexiga. E aí na bexiga ela vai ficar armazenada um tempo. Até a pessoa poder ir a um local apropriado para fazer a micção, que é esse processo de colocar a urina da bexiga para o exterior do corpo. E aí, nesse caminho, passa pela uretra. A gente tem uma uretra só. A gente só tem uma bexiga e uma uretra. Ela converge a urina aqui, ó, dos dois ureteres. Tudo bem? Beleza, vamos um por um aqui, passeando mesmo do rim, ureter, bexiga e uretra. Então, olha só. Os rins, eles fazem isso. Aqui a gente recebe aqui, ó, um ramo da artéria aorta, que é a artéria renal. Então, a aorta sai do coração e começa a se ramificar. Um dos ramos dela é essa artéria aqui, ó, que é a artéria renal. Tudo bem? Aqui é a artéria renal. Ou aqui é a outra artéria renal. A direita e a esquerda. Tudo bem? Aí, olha só. O sangue está aqui, ó, da artéria renal, chega no rim, aí ele se ramifica em vários capilares, até se reagrupar aqui. Nos capilares é que tem a filtragem. E aí depois esses capilares vão se reagrupando, formando vênulas pequenininhas. Essas vênulas também vão se convergindo, elas vão se juntando, formando uma veia maior que é a veia renal. Aí tá aqui, ó, de novo, a veia renal direita, a veia renal esquerda, tudo bem? Aí aqui, ó, vai seguir lá para a veia cava, vai formar a veia cava e vai voltar para o coração. Nesse processo, além do rim filtrar o sangue ali nos capilares, ele também pega o oxigênio para ele e pega os nutrientes que ele precisa. Beleza, né? Essa é a ideia geral. Aqui eu tenho ele um pouco maior, para mostrar exatamente aquilo que eu queria mostrar. Olha como é que é legal. Chega aqui a artéria renal, ela se ramifica ainda mais, cada vez mais, até formar capilares, que de tão fininhos estão até invisíveis aqui na figura. Eles estão bem pequenininhos, formando os capilares. Ó. Aí aqui acontece a filtração. É muito interessante, porque são essas pirâmides aqui renais, ó, que vão convergindo, pegando os canalículos, trazendo a urina para formar o ureter, ó. E aí o ureter vai levar isso aqui lá para a bexiga. E o rim vai sair filtrado, porém sem oxigênio e sem nutrientes, já porque o rim pegou isso para ele, né? Ele tirou isso dele e vai voltar lá para a veia cava, vai voltar pro coração para ir pro pulmão para pegar mais oxigênio e completar o circuito. Beleza, né? Essa é a ideia geral. Então, se a gente for acompanhar a urina agora está aqui no ureter. Aí, ó, essas excretas aqui, ó, os resíduos da filtração, são recolhidos aqui pelos ureteres e vão ser armazenados na bexiga, aqui, ó, na bexiga, até a eliminação pela uretra. E, pessoal, isso é importante, assim, ó. Se a gente... aqui, ó. Se a gente não tivesse uma bexiga, a gente ia andar pingando, sabe? Porque essa filtração ela é constante, ela acontece o tempo todo. Não, tem gente que acha que depende da gente urinar. Tem gente que pensa assim, eu urinei, aí agora vai filtrar, aí vai parar um pouquinho, aí eu vou urinar. Aí vai filtrar, vai parar um pouquinho, eu vou urinar, sabe? Não é assim não, a filtração está acontecendo o tempo todo, ela é contínua. O tempo todo filtra. E aí vai sobrando resíduo, vai acumulando, vai juntando ali na bexiga. Junta na bexiga. Quando ela tá cheia, a gente sente vontade de urinar, vai lá, descarrega para ela ficar vazia, para recolher de novo. Se a gente não tivesse bexiga, ia sair aqui do ureter e ia direto para o ureter, a gente ia viver pingando constantemente. A gente ia pingar constantemente. Você concorda que isso é nojento, se você for pensar do ponto de vista higiênico, mas se você for pensar também do ponto de vista evolutivo, é desvantajoso, porque você ia ficar deixando rastros da sua presença. Para um predador achar você ia ser facinho, né? Então a gente guarda isso, urina num lugar, se distancia. O predador
que quiser encontrar, ele vai encontrar até o último ponto de micção. E nisso o indivíduo ali, a presa já está longe. Então é isso, a gente normalmente guarda, porque enquanto você está urinando, você está meio que vulnerável ali, né? Isso. Então a ideia é essa, é juntar ali para você levar para fora do corpo quando for conveniente. Beleza, né? Bom, aí aqui pode dar alguns problemas. O primeiro problema é que, vocês estão vendo esses furinhos aqui, ó, é justamente onde entra o ureter. O ureter, ele entra meio que por baixo, assim, ó, na bexiga. Isso. Aí, olha só, se você passar muito tempo com a bexiga cheia, você pode distender a musculatura da bexiga. Com isso, ela perde a capacidade de contração. E aí vai ficar cada vez mais difícil colocar a urina toda para fora, sempre vai sobrar um pouquinho, né? Isso é um problema. Outra coisa também é quando a bexiga tá cheia, ela fecha esse buraquinho aqui, ó. Ela distende aí e fecha o buraquinho. E a urina para de ter o lugar aqui para onde ela vai. E ela acaba entupindo aqui, ela vai ficar parada aqui, ela vai aumentando a pressão dentro do rim. Isso pode comprometer o funcionamento do rim. Então é importante sempre urinar, constantemente. Sentir um pouquinho de vontade, já urina. Tá há muito tempo sem urinar, pensa, nossa, eu tô há muito tempo sem urinar, não sei o que aconteceu. Vai lá e tenta urinar já vou aqui tentar aqui para ver se... Vou passar muito tempo sem poder urinar, vou fazer uma caminhada longa e tal, em um lugar que não tem banheiro, deixa eu já tentar urinar aqui antes para passar o mínimo possível de tempo entre uma micção e outra. Pode acontecer, às vezes, por falta de água. Você concorda que assim, se a pessoa bebe pouca água, a urina ela vai ter pouca água também, para eliminar os resíduos. Quanto mais água tiver, mais fácil é para o rim funcionar. Ele tem muita água, ele pode jogar ali os resíduos dentro daquela água e a urina vai ficar bem diluída e vai embora. Mas se você ingerir pouca água, a sua urina vai ficar concentrada. E isso atrapalha o funcionamento do rim. Ele vai ter que forçar a passagem de substâncias para um fluido que tem pouca água. E com isso aumenta a concentração das excretas no rim. Isso já aumenta a toxicidade para o rim. Além disso, alguns excretas são minerais. Olha aí, ó, se você tem excretas que são minerais, eles estão em alta concentração, porque a quantidade de água é baixa, eles podem mineralizar e formar cristalzinhos. Esses cristalzinhos podem se agrupar formando pedras. E aí são essas as pedras nos rins. E aí quando ela desce aqui, ela desce doendo, ela desce ferindo o ureter. E aí vai dando uma dor que é em V. A gente sente uma dor na base das costas e uma dor meio que em V, assim, ó. Normalmente isso é pedra nos rins. Pedra nos rins tem um nome técnico de cálculo renal, porque cálculo é pedra, sabia? Cálculo significa pedra, a origem do termo cálculo é pedra. E aí você pensa, mas não é coisa de conta, de matemática e tal? Vocês sabiam que antigamente essas contas eram feitas com pedras? Por exemplo, antes de ter o conceito número, você podia pegar, por exemplo, um punhadinho de pedras, né? E para cada ovelhinha que passava no pasto, assim, que saía do cercadinho, você podia botar uma pedrinha ali no chão, para cada uma. Depois, quando elas voltavam, você podia pegar de volta as pedrinhas. Se tivesse sobrado uma pedrinha do lado de fora, é porque alguma ovelhinha ficou perdida. Então, as primeiras contas, a primeira ideia de fazer conta foi mediada pelas pedras. E é por isso que fazer conta e pedra está meio que ligado etimologicamente. A gente usa cálculo, fazer um cálculo. É como se fosse isso, fazer uma operação com pedras. A gente não usa mais pedra, a gente já tem o conceito simbólico de número, né? A gente pode fazer operações matemáticas ali só com as ideias dos números e tal. Isso é uma evolução cognitiva muito importante, uma adaptação que a gente tem, humanos, né? Beleza. Aqui a gente tem a musculatura da uretra, viu? É aqui que a gente prende a urina. Com o tempo, a gente também vai perdendo a capacidade de prender, a gente vai perdendo a musculatura, o tônus muscular aqui dessa área vai se perdendo, a gente vai tendo incontinência urinária. A urina ela pode passar sem o controle da pessoa, é quando a pessoa tem que voltar a usar fraldas, né? Porque a gente começa a nossa vida sem saber controlar essa musculatura, a gente aprende a controlar. E aí, se a gente tiver a sorte de viver o suficiente, a gente também pode chegar à idade em que a gente não consegue mais controlar. Isso aqui também, de novo. Isso. Bom, é isso. Aí agora a gente pode passar para o sistema endócrino. O sistema endócrino é aquele que é responsável pelo controle das funções, enviando uma sinalização para as outras células, usando o sangue como veículo.
Então é isso, assim, as células para se comunicarem, elas podem se comunicar colocando uma mensagenzinha no sangue e fazendo o sangue levar essa mensagem para onde ela tem que ser levada. Essa mensagem é chamada de hormônio. E os órgãos que são especializados em enviar mensagens são chamados de glândulas endócrinas. Beleza, né? Falei para vocês não confundirem secreção com excreção. Relembrando, secreção é um produto com gasto de energia que a célula produz e tal. O hormônio é uma secreção. A saliva, por exemplo, é uma secreção. O suco pancreático é uma secreção também. A bile, lá produzida no fígado, é uma secreção. Tudo bem? A urina é uma excreção. Tudo bem? Joia? Tem um pouquinho de secreção também na urina. A glândula lacrimal aqui, a lágrima, é uma secreção que se produz. Ela tem uma função de lubrificar o olho. Né? Não é porque a glândula lacrimal quer jogar coisa fora e está expulsando pelo olho. Se fosse, seria excreção, mas no caso, não é isso que ela está fazendo, ela está gastando energia, gastando material, gastando nutriente para fazer a lágrima e botando a lágrima de fora porque ela é importante do lado de fora. Isso é uma secreção. Se a secreção for... A glândula é um órgão que é especializado em secreção. Se for para o lado de fora do corpo, como essas que eu citei, ou numa cavidade, glândula exócrina, para fora. Mas se for no sangue, glândula endócrina. E é isso que dá nome para o sistema. Aí você pensa, nossa, mas é muito rápido, você está falando as palavras muito rápido, é porque a gente só está revisando. A aula em que eu falo isso devagar é a aula do sistema endócrino. Daí você volta lá se você tiver dúvida. Beleza, né? Aqui é só para você ver se está ligado ou não. Se você está sabendo ou não está sabendo. E aí, se perceber que não está sabendo muito bem, dá tempo de você voltar lá na aula apropriada para isso. Bom, aí quais são as glândulas endócrinas? A gente viu que tem a hipófise, lá na base do cérebro, está fora de escala, viu? Ela é bem menor do que isso, mas só para a gente ver mais ou menos o formato. Essa hipófise tem uma que está colada na traqueia, bem na frente aqui da traqueia, na base da traqueia, que é a tireoide. Atrás da tireoide tem 4 nódulos da paratireoide. Aí a gente tem, dando essa voltinha aqui ó, do intestino delgado, na primeira voltinha do intestino delgado, a gente tem o pâncreas. Acima do rim, a gente tem a suprarrenal, acima do rim. E se for menino, tem testículos, se for menina, tem ovários. Beleza, né? Que são as glândulas sexuais, produzem os hormônios sexuais. Bom, esse é o nome das glândulas e agora a gente tem que ver os hormônios que elas produzem. Tem que saber o nome? Tem. Tem que saber a função? Tem. Como é que faz? Revendo. Se apropriando disso, fala de novo, toda oportunidade que você tiver de contar essa história, usa o nome do hormônio. É importante apropriar disso botando no seu vocabulário. Né? Aquilo que eu falei para vocês. Você não aprende o nome dos colegas de sala pegando o nome e a foto deles e tentando decorar. Você aprende vivendo mesmo, usando o nome, chamando as pessoas pelo nome. Aqui é a mesma coisa. Né? Isso demanda um certo tempo, mas que bom, vocês estão começando a trajetória de vocês no ensino fundamental. Agora vocês vão viver os 4 anos do ensino fundamental, os 3 anos do ensino médio, e nesses 7 anos, são 7 anos de oportunidade para aprender os nomes. É só usar, toda vez que você puder, usa esse nome. Ajuda. Então vamos lá, hipófise, que é a primeira. A hipófise produz o hormônio do crescimento, lembra deles? Que promove o alongamento dos ossos. Prolactina e ocitocina estão envolvidos na promoção da produção do leite, no caso da prolactina, e na ejeção do leite, no caso da ocitocina. A gente vai trabalhar as duas como um parzinho, fazendo as duas coisas, produzindo e ejetando leite. Uma curiosidade é que a ocitocina também tem a ver com o parto, com a contração do útero na hora do parto. Os hormônios tróficos, a hipófise, ela coordena as outras glândulas, isso é muito interessante. Então ela faz o trabalho dela aqui e ainda ajuda as outras a fazerem o trabalho das outras. Ela manda mensagem mandando trabalhar mais ou mandando trabalhar menos. Coordena o trabalho das outras. Além disso, ela também coordena o trabalho do rim. Isso aqui, o hormônio antidiurético, faz com que o rim use menos água para a urina, coloque menos água na urina. E isso diminui a expulsão de água, diminui o volume de urina. O hormônio antidiurético faz sentido? Produzir urina é diurese, o nome do processo. Antidiurético é aquele que produz menos urina. A quantidade de excretas é a mesma, viu? O hormônio antidiurético não faz com que excrete menos, elimine menos o resíduo, mas que use menos água para isso. Joia.
Aí a gente já viu associados os problemas da hipófise o nanismo e o gigantismo, que estão associados com aquele hormônio que eu acabei de falar, que é o hormônio do crescimento. Se ele tiver em excesso, o indivíduo vai alongar muito os ossos, vai ser uma pessoa que está acometida pelo gigantismo. E se tiver muito pouco hormônio do crescimento, aí vai ser o nanismo, a pessoa vai ter uma estatura menor. Já falei para vocês e vou repetir que isso aqui, existe uma variação normal na espécie humana. Tem pessoas com estatura mais alta, tem pessoas com estatura mais baixa, tem pessoas com menos altura. E isso é normal, é parte da diversidade, é o que faz o mundo ser bonito, a diversidade. Mas o nanismo e o gigantismo são pessoas que estão fora dessa média. Para cima, no caso do gigantismo, ou para baixo, no caso do nanismo. Tudo bem? Toda vez que a gente fala isso em sala, tem alguém que fala, não, fulano de tal é gigantismo. Tem gigantismo, é gigante. E não é, ele é só uma pessoa alta. Sabe? Não fica misturando problemas que atrapalham a qualidade de vida das pessoas com a simples diversidade, não. Né? Não ajuda em nada. Essas pessoas aqui, elas têm... a qualidade de vida delas é prejudicada por causa dessa condição. Quem é uma pessoa normal, mas de estatura baixa, está dentro da diversidade. Mesma coisa para uma pessoa de estatura normal, só que um pouco mais alta. Bom, aí a gente viu a tireoide. A tireoide produz 2 hormônios importantes. Os hormônios tiroidianos, propriamente ditos, que a gente está chamando só de tiroxina. Lembra que ela usa iodo na composição e estimula o funcionamento das células. As células vão aumentar o metabolismo, a taxa de reações químicas, inclusive a respiração celular. E a calcitonina? A calcitonina, ela ajuda o cálcio a sair do sangue quando está em excesso, para o rim não jogar fora. Aí assim, já que está em cálcio em excesso e o rim vai jogar fora, manda os ossos pegarem esse cálcio, porque aí eles ficam mais fortes e ao mesmo tempo serve de reserva. Se precisar, vai ter um outro hormônio produzido por uma outra glândula que vai mandar esse cálcio voltar para o sangue. Tudo bem? Antes de mostrar que glândula é essa, que faz o contrário, eu só queria mostrar esses 2 problemas que podem dar na tireoide, envolvidos com a tiroxina. Então, se tiver falta de tiroxina, a pessoa tende a ter mais cansaço, uma taxa de metabolismo mais baixa, uma tendência a engordar. Normalmente aquela pessoa que você pega, ela tá fria e tal. Se tiver excesso de tiroxina, ela vai ter um metabolismo mais acelerado, o olho esbugalhado, a temperatura corporal, quando você encosta, ela parece mais quente e a pessoa sua e os olhos são salientes, assim, estatelados, e a tireoide é aumentada. Né? Aqui a tireoide é menorzinha. De novo, existem diferenças de taxa de metabolismo dentro da média normal da espécie humana. Tem pessoas que já têm um metabolismo mais acelerado, isso é o normal delas. Tem pessoas que têm um metabolismo mais desacelerado, esse é o normal delas. O hipertireoidismo, que é muito, é quando está acima dessa média. E o hipotireoidismo é quando está abaixo dessa média. Esse é o problema, isso que atrapalha a qualidade de vida. Dentro ali da variação normal da espécie humana, tá tudo certo. Né? Aí a gente viu também que se faltar iodo, já que a tiroxina usa muito iodo, a tireoide ela começa a trabalhar e aumentar de tamanho. Ela trabalha com dificuldade e aumenta de tamanho, formando o bócio endêmico aqui, a falta de iodo. Para compensar isso, a gente desenvolveu a tecnologia social de colocar iodo no sal de cozinha. Como todo mundo usa sal de cozinha, todo mundo vai ter acesso ao iodo. Lembram disso, né? Isso é interessante. Bom, agora voltando para outra glândula, que é a paratireoide. A paratireoide produz um hormônio só, que é chamado de paratormônio, o hormônio da paratireoide. E ele é aquele que eu tinha citado. Ele promove a devolução do cálcio para o sangue. Então, o osso funciona como reserva de cálcio. Se estiver faltando, manda o osso devolver aquilo que ele pegou de reserva. Aí ele devolve e aí promove a saída de cálcio dos ossos para o sangue. Beleza, né? A gente diz que a calcitonina e o paratormônio, eles são hormônios antagônicos, eles fazem um contrário do outro. Isso é legal porque a gente tem um outro parzinho de antagônicos, que é aquele parzinho do pâncreas. Né? O pâncreas produz a insulina, que faz com que as células captem glicose do sangue, e mesmo assim, se ainda sobrar glicose no sangue, a insulina manda o fígado pegar, para fazer reserva. Naquela mesma ideia do cálcio no osso, agora é a glicose no fígado. E aí, quando faltar a glicose no sangue, o glucagon, que é um outro hormônio produzido pelo pâncreas, manda devolver a glicose que estava lá estocada no fígado para o sangue. Então são 2 hormônios antagônicos. Aí tem gente que acha que então, o glucagon manda a célula devolver. Não, a célula ela usa. Quando ela pega, ela faz respiração celular. Ela não é reserva, ela pega para usar. Quem tem que devolver é quem fez reserva. Nesse caso, é o fígado.
Tudo bem? Então lembra que o pâncreas ele já é muito interessante. O pâncreas ele faz parte do sistema digestório que ele produz o suco pancreático, ele tem uma parcela exócrina que joga o produto da sua secreção numa cavidade, que é o intestino delgado aqui, ó. Primeira voltinha no intestino delgado. E ele ainda tem uma porção endócrina que produz hormônio. Ele produz 2 hormônios, os 2 hormônios são um antagônico do outro. Aí você fala, mas para que precisa desse aqui se já tem esse? Ou para que precisa desse se já tem aquele outro? Você precisa dos dois para fazer a regulação. Aí a quantidade de glicose no sangue fica mais ou menos constante. Se tiver demais, o fígado tira, faz reserva. Se tiver de menos, ele devolve a reserva para restabelecer. Então isso é legal, que você mantém a quantidade de glicose no sangue mais ou menos estável. Isso também é o que o paratormônio e a calcitonina fazem com o cálcio. A quantidade de cálcio no sangue é mais ou menos estável, porque se tiver demais, a calcitonina manda para o sangue, para o osso. Se tiver muito pouco no sangue, aí o paratormônio manda o osso devolver a reserva para restabelecer o equilíbrio. Aí com isso você mantém o equilíbrio. É um equilíbrio que não é estático, paradinho. É um equilíbrio que vai aumentando e já volta para baixo se tiver de baixo, mas aumenta o equilíbrio assim, ó, equilíbrio dinâmico. O organismo é desse jeito. Funciona assim com a taxa variável, mas varia um pouquinho, desencadeia alguma coisa que manda voltar. Baixou demais, desencadeia um processo que manda voltar. Não sei se vocês já viram essa palavra, mas isso se chama homeostase. Homeostase, se manter constante justamente pela variação. Bom. Aí a gente viu que tem um problema nisso, que é o diabetes. Aí diabetes é uma palavra só para dizer 2 coisas diferentes. Existe a diabetes que tem a ver com o hormônio antidiurético e existe a diabetes que tem a ver com a insulina, que é diabetes melito. Normalmente, quando a gente fala de diabetes sem falar nada, a gente está falando da melito. Quando a gente fala assim, tem diabetes, não pode comer doce, é a melito que a gente está falando. Porque diabetes insípido não tem nada a ver com comer doce. É só o nome que é o mesmo. Olha só como é que é interessante assim, ó. Os gregos perceberam que algumas pessoas urinavam muito, urinavam em excesso. E eles chamavam isso de diabetes, significa sifão aberto, sifão vazando. Diabetes seria essa a ideia. Aí, perceberam que tinha algumas pessoas que urinavam demais em que a urina não atraía formiga, como se ela não tivesse gosto. Aí seria diabetes insípido. Mas tem gente que urinava demais e cuja urina juntava formiga, como se tivesse mel na urina. Aí chamaram essa de diabetes melito. Foram ver, são 2 problemas totalmente diferentes. A diabetes insípido é um problema no hormônio antidiurético. Então falta o hormônio antidiurético. Então o rim ele não consegue reservar água quando precisa. Ele joga fora o máximo de água sempre, o tempo todo. E é por isso que o volume é excessivo de urina. Beleza, né? No caso da diabetes mellitus é outra coisa. Diabetes mellitus tem uma razão lá atrás, que é assim, ó. As células, elas tiram glicose do sangue. Para isso, precisa da insulina. Quando não tem insulina, ou a célula é insensível à insulina, aí essa glicose não consegue entrar aqui. E aí você tem 2 problemas. A célula vai faltar glicose para ela funcionar, e ao mesmo tempo o sangue vai ficar cheio de glicose. Como o sangue vai estar cheio de glicose, quem vai ter que tirar é o rim. Aí você fala, mas não era o fígado? Então o fígado também precisa de insulina para poder tirar. Se não tem, ele vai pegar isso aqui e vai ser tirado lá pelo rim. E aí o rim vai precisar de muita água para jogar glicose fora. Tem que diluir em muita água. Por isso que o volume de urina é maior. Mas nesse caso, junto com a água, está saindo glicose. E a glicose atrai as formigas. Essa é a ideia, né? Se você tiver dúvida quanto a isso, volta lá na aula sobre isso. Beleza, né? Aí, olha só, como é que você melhora diabetes mellitus? Tem 2 formas. Se a pessoa tiver falta de insulina, basta tomar insulina. Mas se a pessoa tiver insensibilidade à insulina, aí não adianta tomar. Aí não pode comer doce mesmo, né? Não pode, tem que diminuir a ingestão de glicose. É isso. Bom, aí a gente vê as suprarrenais. As suprarrenais são responsáveis por 2 hormônios. Na verdade, 3, só que a gente está tratando 2 deles como um parzinho só. Então, o parzinho é a adrenalina e noradrenalina, envolvido naquela reação de aumento do batimento cardíaco, aumento da pressão arterial, naquela reação de luta ou fuga. Quando tem algum perigo, alguma coisa ali que acende o sinal de alerta, você aumenta a produção de adrenalina e noradrenalina. O outro é o cortisol, que é um estresse que não é momentâneo, assim, é um estresse prolongado. Então, ele é imunossupressor, ele diminui a atividade do sistema imunológico. Com isso, ele também diminui as inflamações, e é por isso que alguns remédios
tem uma formulação parecida com a do cortisol. Esses remédios são os corticoides, que são anti-inflamatórios também. Beleza, né? Aí, aquilo que eu falei, assim, os indivíduos do sexo masculino, eles têm testículo. E o testículo produz testosterona, que tem a ver com as características sexuais masculinas, né? O queixo mais largo, o ombro mais largo do que os quadris, a voz mais grossa, pelos, né? Ou pelos faciais, ou a pessoa tira, mas de toda forma tende a crescer mais pelos pelo corpo. E regula também a fertilidade, massa muscular, distribuição de gordura. Essa é a função da testosterona. O equivalente da testosterona em mulheres, que é o que é produzido pelos ovários, né? Aqui, ó, isso aqui é o útero, são as tubas uterinas, e aqui a gente tem os ovários. É um parzinho também, estrógeno e progesterona. Regulam também o ciclo menstrual, gestação, fertilidade e as características sexuais femininas, o crescimento das mamas, os quadris mais largos do que os ombros, a voz mais fina. É isso, no fim das contas, né? Tudo bem? Essas são as glândulas, esses são os hormônios, essa são a função de cada um desses hormônios. Se você tiver dúvida, pergunta no chat, pergunta no fórum, assiste às aulas anteriores, revisa as anotações que você fez, procura o livro e aí você vai estar preparadinho para a nossa P2 para tirar uma nota muito alta. Isso já conta como estudo lá para AE, e que vale mais, né, que tem um peso maior na composição da sua nota. E aí, à medida que você vai estudando, vai fazendo as avaliações parciais e vai tirando nota boa, você já se prepara para E, para ficar com a nota ótima no final do trimestre. E aí, em decorrência disso também, uma nota boa no final do ano. Né? Eu espero que vocês possam ir bem nessa prova e qualquer coisa, perguntem. É isso. Tchau, tchau.